Escoliose congênita é um tipo de deformidade da coluna que acontece por um defeito na vértebra, um defeito que acontece ainda na fase embrionária, na vida intrauterina, lá no começo da gestação. Com a vértebra mal formada, ao longo dos anos, a coluna passa a crescer de forma desorganizada, levando à deformidade do tipo escoliose. E o assunto de hoje foi motivado pela sugestão da Júlia Ferreira, que nos escreveu hoje, durante o dia, pedindo então que fosse gravado um vídeo sobre esse assunto. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. E hoje o assunto é um tipo bem específico de deformidade da coluna, mais precisamente de escoliose, que é do tipo congênita. Congênito é um termo médico para falar sobre algo que acontece desde o nascimento. Tem diversos tipos de doenças congênitas e na coluna vertebral, uma delas é a escoliose congênita. Lembrando um pouquinho da formação da coluna, a própria formação da coluna na vida intrauterina acontece bem lá no comecinho da gestação, por volta de 4 a 6 semanas, olha só. 4 a 6 semanas, a coluna começa a se formar. E nessa fase bem inicial da gestação, se alguma coisa sair errado na programação da coluna, na hora que as células estão se dividindo e formando a coluna, pode ocorrer a formação de vértebra com defeito congênito. Ou seja, a vértebra pode não formar por completo, ou ela pode formar grudada com outra vértebra de cima ou de baixo, ou pode acontecer as duas coisas. Uma vértebra não se formar direito, a outra vértebra nascer grudada e vários defeitos numa mesma coluna. Nessa situação, quando esse defeito acontece e é seguido de deformidade da coluna, nós chamamos essa coluna de tendo como uma deformidade do tipo escoliose congênita. Bom, primeira coisa então, é possível descobrir a escoliose congênita antes do nascimento? É possível. Se a gente lembrar que durante a gestação existem exames de imagem cada vez mais sofisticados, que são os ultrassons morfológicos, que servem justamente para isso. Eles servem para detectar o mais precoce possível distúrbios congênitos lá intrauterinos ainda. E a coluna, é possível, o radiologista consegue ver a coluna de maneira muito satisfatória e consegue mostrar para a gente se existe então alguma anomalia ali se instalando. E é interessante que cada vez mais eu recebo pacientes vindos, obviamente, dos seus obstetras, porque foram descobertas alterações congênitas na coluna e eles querem saber, claro, se existe algo a ser feito antes do nascimento. E de maneira geral, nas escolioses congênitas, não tem muito o que fazer antes do nascimento. A gente espera o nascimento, espera algum tempo ainda de crescimento para observar se vai existir ou não deformidade. Por quê? Porque nem toda malformação da coluna vertebral é seguida de escoliose ou cifose, as duas podem acontecer, e muitas vezes uma simples observação clínica é suficiente nesses casos. Agora, quando a criança nasce, o bebê nasce e a gente observa que o crescimento dela vem sendo acompanhado de algum grau de desvio da coluna, esse paciente merece, além do acompanhamento, exames de imagem. Em geral, radiografias simples são suficientes para a gente entender melhor o que está acontecendo. E aí, de acordo com a gravidade da curva, algum tipo de tratamento pode ser instalado. Quando as curvas acontecem em crianças muito pequenas, nós chamamos isso de escoliose de início precoce. São aquelas que acontecem
no começo do desenvolvimento, né? Então, crianças pequenas, na primeira infância, já têm deformidades, então elas precisam de algum tratamento rápido, porque a gente sabe que o crescimento em estatura é um dos fatores que leva a deformidade progredir. Então essa fase a gente tem que estar muito, muito atento e fazer qualquer tipo de tratamento que breque ou às vezes até conserte, melhore a deformidade. E na criança pequena, a gente tem voltado a um tipo de tratamento que é antigo, mas foi abandonado ou foi menos utilizado por um tempo e de alguns anos para cá ganhou força novamente, que é o uso de gesso, imobilização gessada, por períodos prolongados, ajudam bastante a controlar as curvas e algumas vezes até corrigir as deformidades. Órteses também, coletes, são utilizados em alguns casos, embora na escoliose congênita a resposta ao colete não é tão satisfatória quanto nas escolioses por outras causas, como a idiopática. Existem também os sistemas cirúrgicos de crescimento, onde a gente coloca os instrumentais na coluna, os implantes, e eles são alongados de tempos em tempos e não fazendo a fusão, a artrodese no paciente pequeno, porque isso pode dar problemas pulmonares, o tórax não se desenvolve e pode dar falta de ar. E quando o paciente já atinge uma altura mínima, onde o pulmão já está bem desenvolvido, aí sim a cirurgia de fusão pode ser realizada. Lembrando que existe uma outra modalidade cirúrgica na criança pequena, que é a ressecção da hemivértebra, e uma artrodese bem curtinha, que não vai atrapalhar o crescimento do tórax e corrige por definitivo. Então, alguns tipos de hemivértebras, principalmente hemivértebras únicas e segmentadas, quando tem disco em cima, disco embaixo e a curva está piorando, elas podem ser tratadas com a ressecção da hemivértebra e a artrodese curta. Então vejam que existem diversos tipos de tratamento, né? Desde observação, naqueles que não desenvolvem a escoliose, gesso, colete. Existe a fusão in situ também, que é simplesmente colocar um pouco de enxerto, embora nesse tipo de caso muitas vezes existe piora da curva, então tem se feito menos esse tipo de opção. As ressecções com instrumentação e as artrodeses longas nos indivíduos que já têm um pouco mais de idade. Então, Júlia, esse vídeo foi para você, escoliose congênita. Espero que tenha sido útil e nos vemos semana que vem. Até lá!